Boa tarde. Então, dando continuidade ao que a gente tinha conversado na semana passada, né? Então, semana passada a gente conversou um pouco sobre uma introdução da engenharia química, depois fizemos uma definição da licenciatura em química, né? Ou da química propriamente dita, e a engenharia química, e foi possível verificar uma diferença aí entre a química e a engenharia química. Então, hoje, dando continuidade a essa aula introdutória, a gente vai estar falando sobre as atividades desenvolvidas pelo engenheiro químico, ou seja, atividades em que o engenheiro químico pode desempenhar dentro da sua área de atuação. E aí eu vou mostrar algumas empresas por atividades, né? Por atividades, não, por ramos de atuação do engenheiro químico. E uma regulamentação da função de engenheiro químico também. Vocês vão ver que nós temos uma regulamentação, mas nós temos dois órgãos que estão nos representando, tá? Então, dando continuidade aqui, as principais atividades do engenheiro químico, então, onde o engenheiro químico ele vai poder estar atuando, o que ele vai poder fazer, na verdade, né? Então, na atividade de pesquisa, e aí, quando eu falo atividade de pesquisa, pode ser tanto na universidade, quanto institutos de pesquisas, ou também dentro das indústrias, elas têm um setor de pesquisa lá dentro, que pode também ser desempenhado atividades do engenheiro químico. Desenvolvimento de processo, também, como uma atividade a ser desempenhada pelo engenheiro químico, ou seja, tem um determinado processo, e esse processo ele precisa de, talvez, algumas melhorias. Então, quando ele precisa dessas melhorias, o engenheiro químico ele pode estar atuando. Lembrando que é dentro da área de atividade do engenheiro químico, né? Que eu estou dizendo áreas de indústrias de transformação, ou até institutos, mas tudo voltado para a engenharia química. A gente não pode se enganar que, dependendo da determinada área, o engenheiro químico vai poder estar atuando. Então, vamos pensar assim, numa área de produção de automóvel, então, aquela produção em série que se tem, então, a gente não vai poder estar desenvolvendo um processo ali dentro, né? Porque aquilo ali não faz parte da nossa atividade. A nossa atividade é uma atividade na qual a gente entende a transformação que se dá, tanto física, quanto química, quanto biológica, de uma matéria-prima em um produto final. Tá? Então, quando esse exemplo que eu dei de produção em série de carros nas montadoras, isso daí como o próprio nome diz, é uma montagem em série. Então, várias peças vão ser montadas em cima de um determinado chassi para montar um carro. Então, isso não faz parte da nossa área de atuação, porque ali não tem nenhuma transformação química, né? Não tem uma transformação biológica e nenhuma transformação física daquele material que está entrando. Então, é isso que a gente precisa ter bem em mente, que é essa área de desenvolvimento de processo dentro da área de transformação química, física ou biológica. Também uma outra atividade desempenhada por nós na escolha de operações e dos processos necessários à transformação em condições econômicas de uma matéria-prima em um produto de interesse. Então, aqui, estaremos escolhendo qual é a operação, e aí eu estou dizendo uma operação unitária, né? Mais para frente vocês vão entender o que é uma operação unitária ou um processo unitário. Então, tem essa diferença entre operação unitária e processo unitário. Basicamente, a operação unitária é uma operação uma operação no qual há essa transformação de uma matéria-prima até um produto. Tá? Então, eu posso citar aqui, a gente pode falar de
uma operação de destilação, uma operação de extração, uma operação de moagem. Então, percebam que eu estou falando sobre uma operação unitária. E aí, qual a diferença, então, de um equipamento? Então, uma diferença entre os equipamento e operação unitária é que, quando eu falo assim, uma operação unitária de moagem, eu estou dizendo que o princípio de transformação de uma matéria-prima em um produto na qual há uma redução do tamanho dessa matéria-prima. Então, nesse exemplo que eu estou mostrando. E aí, quando eu falo, e o equipamento de moagem? Então, aí a gente tem vários tipos de equipamentos que representam essa operação unitária. Então, dentro da moagem, existem vários tipos de equipamentos que representam esse tipo de operação. Então, pode ser um moinho de bolas, pode ser um moinho de facas, pode ser um moinho de martelo, pode ser um processo moinho de bola, de faca, de martelo, pode ser também um processo de lixiviação. Então, percebam que eu estou dizendo aqui são tipos de equipamentos que representam essa operação unitária. E qual é a diferença com relação ao processo unitário? Processo unitário, alguns autores adotam essa terminologia. Então, quando eu estou dizendo processo unitário, basicamente eu estaria dizendo todo o processo que acontece uma reação. Então, então seria um equipamento que representa esse processo unitário, tá? Então, mas isso é só terminologia. Então, a gente poderia dizer só, então, operações unitárias e basicamente, os reatores. Então, reatores, eles não entram dentro dessas operações unitárias, porque é um processo em que há uma reação ali dentro daquele reator, então ele foi feita uma classificação, não o classificando como operação unitária. Tá? Então, cabe a nós, dentro desse processo de transformação, fazer essa escolha da operação ou processo unitário adequado. Outras atividades dentro da avaliação e projeto de processo, basicamente, um fluxograma, montar um fluxograma. Vocês vão ver aqui que em diversas disciplinas vocês vão precisar fazer um fluxograma do processo, e aí esse fluxograma de processo ele pode ser desde um fluxograma mais básico até um fluxograma mais detalhado. Então, quando a gente faz um fluxograma mais básico, mais conhecido como fluxograma de blocos, né? Então, o fluxograma de blocos, no qual ele tem uma representação de uma corrente, ou várias correntes entrando e algumas correntes saindo. Então, isso é um dos mais simples que a gente tem. Por quê? Porque dentro desse fluxograma de blocos, a gente não fica preocupado em fazer o desenho dessa operação unitária de acordo com o real, ou a gente não fica preocupado em colocar algumas informações, tipo temperatura, tipo pressão, vazão. A gente não se preocupa dentro desse fluxograma de blocos. E até um mais detalhado, então um mais sofisticado, com uma riqueza de informações maior. Então, por exemplo, a partir do momento que no fluxograma de blocos, o importante ali é a gente ter uma seta de entrada, algumas setas de entrada e algumas setas de saída. Quando a gente está falando de um fluxograma mais detalhado, como, por exemplo, o de P&D, então a gente está preocupado ali também em colocar alguns instrumentos, além das operações unitárias. Então, vamos colocar bombas, vamos colocar instrumentos de medida, tipo medidor de temperatura, medidor de pressão, medidor de vazão, que não são relacionados quando a gente está falando de um fluxograma mais simples, como o de blocos. Uma outra atividade que a gente vai estar desempenhando dentro de avaliação e projeto de processos é a escolha e dimensionamento de equipamentos, tubulações e instrumentação. Depois,
para realizar balanço de massa e balanço de energia. Então, isso daqui é uma atividade que a gente executa muito, tá? Então, por isso que ela é um dos assuntos que a gente aborda primeiramente no curso. Então, mesmo aqui na disciplina de introdução, nós vamos fazer uma breve introdução de balanço de massa. Então, vai ser um balanço de massa mais simples, ou seja, um balanço de massa mais simples é aquele no qual a gente não tem a reação. Então, a gente está dizendo que vamos fazer um balanço de massa simplesmente nas operações unitárias. Eu só beber um pouquinho d'água. E aí, em disciplinas mais adiante ao curso, aí vamos ter balanço de massa e balanço de energia vistos com uma profundidade maior. Então, vocês vão ver balanço de massa com reação, com reciclo, vão fazer balanço de energia, e aí esse balanço de massa ele vai acontecer em reatores, então vai ser analisada a taxa de conversão, qual é o rendimento desse reator, então é feito balanços em cima dessas operações e desses reatores. Também, dentro da avaliação e projeto, fazemos estimativas da necessidade de água, energia, vapor e combustível. Então, esse conjunto de componentes, água, energia, vapor e combustível, dentro da engenharia química, nós chamamos todos esses componentes aqui de utilidades. Então, quando a gente fala fazer a estimativa e necessidades de utilidades, significa fazer toda essa análise tanto de água, energia, vapor e combustível. Ainda tenho mais um aqui que faltou, que é ar. Então, nós também fazemos as estimativas de necessidades de ar dentro do processo de transformação. Avaliação econômica, com estimativas de capital, de investimento e custo de operação. Então, percebam que algumas disciplinas nossas lá no final do curso, que estão voltadas para a área econômica, elas não estão lá à toa. Elas estão lá com o objetivo de que vocês tenham um embasamento para quando estiverem trabalhando na indústria, institutos de pesquisa, vocês possam fazer uma análise e uma avaliação econômica. E aí, com todos esses parâmetros necessários dentro da macro e da microeconomia. Então, é necessário que vocês tenham pelo menos uma noção. Claro que não vai ser tão aprofundado, porque senão a gente precisaria ter um curso de gestão, né? Então, aqui dentro do curso. Então, mas eu aconselho a vocês que aproveitem aquelas disciplinas eletivas que vocês são obrigados a cumprir. Então, vocês têm uma quantidade de horas necessárias para realizar com relação a atividades, com relação às disciplinas eletivas, e eu aconselho vocês a pegar essas disciplinas de gestão, tá? É uma área bem importante para vocês, principalmente que, com o tempo, o engenheiro químico dentro da indústria, ele vai mudando de patamar ali dentro. Então ele vai conseguindo alcançar novas funções dentro da empresa. E uma dessas funções, logo depois que vocês estão ali, se preocuparem com fazer análise econômica, fazer análise de custos. Então, é importante que vocês tenham um conhecimento mais aprofundado. E aí, com essas disciplinas eletivas, vocês podem aumentar ainda mais essa bagagem de vocês, além daquelas disciplinas que a gente tem. Nós temos 2 disciplinas voltadas para a área de economia, para a área de gestão econômica, né? Que são as disciplinas de empreendedorismo e engenharia econômica e finanças, mas a gente entende que a quantidade dessas disciplinas ela é insuficiente para que vocês tenham uma bagagem maior. Na verdade, essas 2 disciplinas são disciplinas basicamente de uma noção básica. Então, aproveitem essas disciplinas eletivas que vocês vão ser obrigados a cumprir durante o curso,
aproveitem em fazer algumas delas na área de gestão econômica. Eu considero bem interessante aqueles que tomam esse posicionamento de melhorar o seu portfólio com disciplinas que ele considera importante para a sua carreira profissional. Essas disciplinas eletivas, elas não são só para vocês preencherem essa quantidade de horas. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, são 210 horas que vocês precisam cumprir. Então, aproveitem para cumprir essas 210 horas com algo que possa estar agregando ao portfólio de vocês. E aí, uma dessas áreas que eu já posso citar seria essa área de gestão. Uma outra área também que eu aconselho a vocês a complementarem essas atividades eletivas é a área de ambiental. Nós também temos uma ou duas áreas disciplinas da área de ambiental, mas a gente também entende que ela ainda é incipiente, né? Precisa para quem vai trabalhar nessa área de meio ambiente, precisa de uma bagagem maior. Então, se tiver interesse, façam essas disciplinas. É por isso que nós deixamos essas disciplinas como letivas e não como optativas, porque a gente deixa aberto para que vocês possam escolher o que vocês queiram fazer. Então, desde aqueles alunos um pouco mais inexperientes ou imaturos ainda, que querem só cumprir essa carga horária e preenchem com qualquer curso. Eu vou preencher com qualquer curso que é para eu preencher esse requisito do curso, até outros que já têm um pouco mais desenvolvido essa percepção de verem que há necessidade de melhorarem o seu, a gente pode até dizer, o currículo, né, com essas disciplinas que aumentarão a bagagem que vocês acabarão tendo. Dentro da engenharia de projeto, então, o engenheiro químico ele vai trabalhar em equipe, liderando um grupo sempre, tá? Então, mesmo para quem vai estar iniciando o trabalho ali no estágio, pode ter certeza que vocês vão estar liderando uma equipe, um grupo. E aí esse projeto ele deve ser completo, sendo usado para fazer uma estimativa de custo da planta e servindo como base para um contrato entre a empresa química e a de construção. Então, dentro do curso, nós também temos uma disciplina de projetos. A disciplina de projetos é baseada nessa atividade, uma das principais atividades do engenheiro químico. Então, desde o início até, desde a montagem da empresa, ou seja, desde a escolha do nome da empresa até a parte final, que é a parte de custos. Então, todo esse processo que existe na linha de projetos, vocês faz parte da atividade de vocês. Então, normalmente aqui, ó, isso daqui é uma informação que hoje a gente não utiliza mais, que ele que normalmente constrói-se maquetes para o estudo de layout, né? Ao invés da gente precisar construir um processo, um projeto de um equipamento, ao invés da gente fazer uma maquete, ou seja, um equipamento em menor escala que represente o maior. Então, hoje a gente faz isso por processos de simulação, né? Então, computacional. Então, através de uma simulação computacional, é possível da gente fazer uma modelagem desse equipamento e fazer a simulação no real. Então, é possível a gente fazer isso, ao invés de ter alguns custos aí até exorbitantes, só para fazer uma maquete que representa, e essa maquete é uma maquete física, né? Então, tem um custo para se montar isso. E aí, quando eu falo, vou pensar numa indústria inteira, imagine
a gente montar uma indústria com todas as operações necessárias para essa indústria em pequena escala. Então, ele acaba tendo um custo bem elevado. Então, hoje em dia, né, já com a utilização dos computadores, a gente dispensa essa construção de maquetes e nós passamos a estar utilizando computadores com esses simuladores. Então, nós temos simuladores de processo e eles têm todos esses equipamentos, todos esses processos, essas operações. Então, o que precisa fazer? Então, a gente precisa montar corretamente todo esse processo que existe, que a gente quer fazer a simulação. Precisamos modelar, então a gente precisa encontrar modelos que representem o real, porque também não tem nada disponível, né? Então, a gente vai precisar fazer essa modelagem, e aí, a partir disso, mandar executar, dar a informação para o software para que ele faça toda essa realização de informações que nós passamos para eles. Então, percebam que é uma atividade bem importante na qual nós podemos estar realizando dentro da indústria, dentro da universidade, dentro dos institutos e tudo mais. Dentro da engenharia de produção, então, as atividades que a gente pode estar desenvolvendo, então, tem início logo após o início da operação da fábrica. Então, aqui, eu estou dizendo, percebam que na atividade anterior, a gente estava participando da parte de projetos, né? Então, desenvolvendo o projeto da indústria, ou até do equipamento. Então, nessa fase, estamos na parte ainda que não existe o real. A partir do momento que tem a planta e ela vai começar a funcionar, é aí que a gente pode atuar também. É uma atividade em que temos ampla possibilidade de estar trabalhando. Então, tem início logo após o início da operação da fábrica. Então, o supervisor coloca em regime a planta e tenta melhorá-la. Tá? Faz ajustes das variáveis de processo para obtenção de condições ótimas, melhora a qualidade do produto, procura reduzir os custos através da redução de vapor, água, energia, ar, desenvolve técnicas de manutenção eficientes e procura aumentar a capacidade da indústria. Então, o engenheiro químico, basicamente, ele está responsável por toda aquela função de onde está acontecendo a transformação dessa matéria-prima. Então, toda essa parte que a gente poderíamos dizer que o processo de transformação acontece, é ali que nós iremos estar atuando. Então, nós estaremos preocupados com toda a transformação que está acontecendo nessa matéria-prima. E aí, quando eu estou dizendo matéria-prima, é importante ressaltar que se eu analiso uma indústria toda, então a minha matéria-prima que está entrando é uma. Mas quando eu estou analisando um equipamento, ou eu estou analisando algumas etapas, pode ser que, quando eu analiso uma parte, aquela minha matéria-prima, talvez ela seja produto de um equipamento anterior. Então, vamos pensar que eu tenho um processo anterior, no qual eu tenho matéria-prima entrando e saindo produto. Esse produto, ele não é um produto pronto ainda, não é um produto final. Ele precisa ser manufaturado ainda. Então, esse produto desse equipamento 1, quando ele vai para um equipamento 2, para esse equipamento 2, ele já não é mais um produto. Para o equipamento 2, ele é uma matéria-prima. Essa matéria-prima está entrando ali e ele vai sofrer uma transformação no qual vai gerar um outro produto. Então, percebam que é relativo esse termo matéria-prima e produto. Por que ele é relativo? Porque ele depende de quem é o nosso sistema, o sistema que nós estamos analisando. Então, se eu estou analisando, nesse caso, o equipamento 1, para o meu equipamento 1, eu tenho uma entrada que é a matéria-prima e uma saída que é o produto. E aí a gente pode chamar de produto 1. Para o equipamento 2, o meu sistema, né, esse meu sistema é equipamento 2, o produto, a matéria-prima é o produto 1, que está saindo do primeiro. Então, percebam que tem uma relatividade entre essa definição entre matéria-prima e produto.
Então, a gente precisa saber qual é o sistema que nós estamos trabalhando para poder dizer quem é a matéria-prima e quem é o produto. Dentro da engenharia de manutenção, podemos ser responsáveis pela manutenção e funcionamento dos equipamentos, claro, que são equipamentos relacionados à atividade da engenharia química. Então, eu estou dizendo, por exemplo, dentro de uma indústria de papel e celulose. Não é que nós vamos realizar o processo de manutenção, nós vamos fazer um acompanhamento, né? Então, nós somos responsáveis por aquele equipamento, a gente tem por obrigação entender o funcionamento daquele equipamento, porque aquele equipamento faz parte da nossa, do nosso conhecimento, da nossa experiência. Então, quando a gente está falando de uma destilação, por exemplo, você precisa entender qual é o processo fundamental da destilação. Mas aí você precisa entender como que é o funcionamento desse equipamento também. E aí, quando vocês sabem o funcionamento desse equipamento, vocês também entendem que quando dá algum problema, vocês conseguem entender que precisa ser feita uma manutenção. E vocês conseguem fazer o acompanhamento dessa manutenção. É claro que quem vai fazer essa manutenção vai ser uma pessoa capacitada para fazer essas correções, mas em termos de acompanhamento e de responsabilidade, fica a cargo do engenheiro químico fazer isso, tá? Dentro da gerência técnica, o engenheiro químico tem como atividade, opera da mesma forma que a supervisão de produção, nos casos em que são envolvidos problemas técnicos. Em muitos casos, o grupo técnico pode somente fazer sugestões e a decisão final fica a cargo do supervisor. Em outros, o supervisor de serviço técnico pode iniciar mudanças, especialmente onde o operador não é um engenheiro. Então, na verdade, quando a gente está falando aqui de gerência técnica, é um grupo de profissionais com conhecimentos diversos. Então, eu posso dizer aqui um responsável pela parte elétrica, responsável pela parte mecânica, o responsável pelo processo. Então, isso é o corpo técnico de uma indústria. E dentro desse corpo técnico, o engenheiro químico ele pode ocupar essa atividade de gerenciar todo esse grupo, porque como ele conhece esse processo, então ele pode estar sendo o gerente técnico dessa planta, dessa etapa, de alguma dessas situações. O engenheiro químico também no serviço público, atividades nos diversos setores públicos, como saneamento, controle ambiental, entre outros. Então, aqui é uma área, uma atividade em que a gente pode estar realmente atuando, tá? Essa parte de saneamento, que eu acompanhei um pouco mais de perto há uns anos atrás, os concursos, e aí eu vou citar aqui da região do Paraná, né, que a maioria das cidades são operadas pela Sanepar. Então, a Sanepar é uma empresa de saneamento aqui do Paraná, e aí ela tem, algum tempo atrás, ela só contratava, né, ela só fazia edital, só abria edital para químicos. Então, só os químicos que poderiam estar atuando, mas de algum tempo, e aí isso de algum tempo que eu falo de 15 anos para cá, os engenheiros químicos eles começaram a ser inseridos dentro dessa atividade, dentro desse ramo, como uma atividade que é possível dele poder estar atuando. Então, e aí, da mesma forma, dentro da parte de controle ambiental, e entre outros, no serviço público. Mais algumas atividades de consultoria. Então, é um profissional liberal que presta auxílio nas diversas atividades da engenharia. Então, basicamente, aqui, claro que vocês não vão sair da universidade já dando consultoria. Então, isso daqui é uma atividade que vocês podem desempenhar depois de um certo período de experiência que vocês acabam adquirindo, e aí vocês iniciam a fazer a consultoria, ou seja, começam a auxiliar
setores, né, dentro do ramo que vocês estão trabalhando. Serviços técnicos para clientes, então, a realização de serviços para a indústria, como, por exemplo, treinamento de funcionários. Vocês podem, dentro de uma indústria, poder, dentro de alguma etapa dessa indústria também, fazer o treinamento desses operadores, ou até, dependendo da função que você exerça, às vezes até um treinamento para coordenação, para supervisão. Engenharia de vendas e marketing, venda de equipamentos e produtos. Então, aqui, apesar da gente imaginar que talvez a gente não pudesse estar desempenhando essa atividade, né? A de vendas até que sim, mas de marketing talvez não, mas é uma atividade bem envolvida com engenheiros químicos. De novo, eu estou falando aqui dentro da nossa área. Então, por exemplo, dentro de uma indústria de papel, vocês podem estar atuando na área de vendas, fornecendo matéria-prima, ou até outros reagentes ou outras matérias-primas para a indústria de papel. Então, vocês podem estar, porque tem uma relação entre essa atividade de vendas que vocês estão exercendo e a indústria que vocês estão fornecendo esse produto. Ou outro exemplo produtos químicos para tratamento de água de caldeira. Então, vocês podem estar atuando dentro dessa área de vendas, porque ela está relacionada com a atividade, com o ramo que vocês estão fornecendo. Então, eu vou trabalhar com vendas por exemplo, vendas de apartamentos. Não tem relação com a atividade de engenheiro químico, tá? Então, quando a gente fala vendas, ou até os outros termos que a gente está falando agora, são aqueles relacionados com a engenharia química, tá? Não vamos confundir, achar que o engenheiro químico pode trabalhar em qualquer ramo da venda, tá? Então, não é assim. Então, é aquela que está relacionada com o ramo que a gente iria atuar se estivesse dentro da indústria. Então, tratamento de caldeira, indústria de papel e celulose, indústria de cimento, indústria de açúcar e álcool, indústria de alimentos. Então, todas essas indústrias, assim, a gente pode estar atuando como na área de vendas, fornecendo matéria-prima necessária para que eles desenvolvam o processo de transformação. Então, dentro desse cenário que a gente pode estar atuando, tendo como uma atividade de vendas. A engenharia legal, dentro da engenharia legal, nós podemos ter atividades a serviço da lei, e aí talvez pudesse entender melhor o que seria essa engenharia legal. Então, dentro do setor público, e aí eu vou falar dentro dessa área mais de fórum, o que a gente poderia estar atuando ali, né? Qual seria a nossa atividade quando eu falo isso, trabalho a serviço da lei? Então, existem algumas atividades, ou existem alguns processos nos quais os juízes, quando vão avaliar, eles não têm a experiência, eles não têm a expertise de entender como que é o funcionamento dessa atividade. Então, o que eles fazem? Eles fazem a solicitação, eles pedem ajuda aos responsáveis dessa área. Então, por exemplo, um determinado funcionário, ele foi demitido, e aí ele entrou na justiça, né? Abriu um processo na justiça, solicitando que ele recebesse uma atividade que ele não recebeu. Então, por exemplo, ele não recebia, ele trabalhava num setor de periculosidade, mas ele não recebia um adicional de periculosidade no salário dele. Ou seja, ele passou durante todo o tempo dele trabalhando dentro da empresa,
talvez dentro de algum local perigoso que colocasse em risco a saúde ou até a vida dele. Então, dentro desse cenário, ele, pela lei, ele deveria receber essa periculosidade, mas ele não recebeu. Então, quando ele é mandado embora, né, então ele faz essa insalubridade também. Então, tem uma diferença, tá, Joyce, entre insalubridade e periculosidade. Nesse termo que eu estou dizendo de periculosidade, são equipamentos ou áreas que colocam em risco tanto a saúde quanto a vida do funcionário. Não que vai acontecer, mas há essa probabilidade de acontecer. E aí, por ele estar trabalhando nesse local perigoso, ele recebe um valor por causa disso. Tá? Então, ele sai e ele entende que ele precisava receber e nunca recebeu. O que ele faz? Ele entra com uma ação na justiça, solicitando que ele seja ressarcido durante todo aquele período que ele trabalhou desse valor de periculosidade. Então, o que ele faz? O juiz entende, lê todo esse processo, só que ele não consegue entender se realmente aquele local é perigoso ou não. O que ele faz? Então, ele solicita alguém capacitado, e aí eu estou dizendo aí, dentro da área, de novo, dentro da área da indústrias químicas, então, ele vai fazer o quê? Ele vai solicitar a ajuda de um profissional dessa área para que possa dar o parecer dele. Então, através desse parecer, ele vai dar a decisão final dele, do juiz. Então, o juiz pede, e aí pede para o profissional responsável que faça essa análise para ele e que emita um relatório com o parecer. E aí, como que ele vai descobrir? É que, normalmente, tem alguns profissionais que eles se cadastram, né? Então, eles se cadastram lá na justiça, eles fazem o cadastro, que eles estão disponíveis e que eles cobram X valor, eles cobram X reais ali. Então, o juiz, ele já faz isso, ele chama, ele convoca essa pessoa que está ali cadastrada, pede para que faça, então, um parecer, e ele vai verificar isso, se realmente aquele profissional ele estava trabalhando num local de periculosidade, se ele tinha direito ou não. Então, isso é um exemplo de uma atividade do engenheiro químico dentro da engenharia legal, que no caso é o trabalho a serviço da lei. Pode sim, Joyce. Então, dentro principalmente da Polícia Federal, quando tinha, né, quando tiver, vocês podem perceber que vocês podem perceber que nos editais eles falam assim, perito criminal, tem algumas vagas para essa função de perito criminal. E dentro do perito criminal, aí tem várias sub-áreas, né? Então, o que seriam essas sub-áreas? Seriam dentro da área de biológicas, dentro da parte de medicina, dentro da civil, dentro da eletrônica, e tem uma área reservada que é perito criminal para engenheiro químico. Não é só engenheiro químico, eu acho que a gente está envolvido ali com a química e com a biologia também. Eu não sei como que estão os últimos editais, mas a gente não tem uma sub-área só para engenharia química, então a gente divide. Então, o que significa isso? Significa que a gente precisa ter um conhecimento além só da engenharia química. Talvez precisamos ter um conhecimento um pouco mais preparado em relação à química e à biologia. Pode ser que os próximos digitais haja alguma mudança, mas até onde eu estava acompanhando, estávamos ali nessa área, até farmácia, tá? Às vezes farmácia a gente acabava ocupando essa sub-área também. Deixa eu só dar uma olhada assim, alguma pergunta. Isso, o Gustavo deu um exemplo para
para Joyce, tá? Então, percebam que esse da Polícia Federal, eu também já fiz um concurso uma vez, né, para perito criminal. Então, e tinha uma área para engenheiro químico. Então, era e deve ser permitido ainda a área de atuação para nós. A gente também tem como uma das atividades engenharia biomédica, né? Que é a aplicação da engenharia na medicina. Então, aqui a gente confunde-se um pouco ainda com a engenharia de materiais, tá? Então, aqui, na verdade, ela acaba não se confunde. Por quê? Porque é possível de utilizar alguns materiais em substituição a membros, né, do corpo humano. Então, por exemplo, ou até mesmo a substituição de órgãos, e o desenvolvimento desses materiais, desses equipamentos que fazem essa substituição, talvez a gente, talvez não, a gente não vai participar do desenvolvimento, mas a gente vai participar do processo de produção desses equipamentos. Então, a gente consegue atuar dentro dessa área de biomedicina. Então, essas seriam as principais atividades que a gente poderia estar desempenhando aí. Claro que tem outras, mas essas seriam as principais nas quais poderíamos estar atuando. E aí aqui eu trago algumas empresas, na verdade eu trago as empresas, e aí dentro dessas empresas tem as áreas de atuação, ou seja, as áreas em que essas empresas estão inseridas. Então, vamos começar aqui dentro de indústrias químicas, né? Então, aí eu dou como exemplo BASF, Bayer, Dow, Clariant, são empresas fortes dentro dessa área de indústrias químicas, e aí talvez aqui pelo logo, talvez vocês consigam identificar melhor. Hoje eu consigo, talvez essa parte que eu estou mostrando para vocês fica mais fácil, hoje do que há 5 anos atrás, porque hoje nós temos, eu consigo dar exemplo para vocês de alunos que estão em alguma dessas indústrias, alunos nossos, né? Alunos nossos que estão trabalhando nessas indústrias como estagiários ou até contratados. Então, dentro dessas indústrias químicas aqui que eu dei como exemplo, nós temos 2 alunos, né? Um que fez estágio na Dow e outro que está fazendo também na BASF. Agora, os 2 estão fazendo ainda. Outra área, empresa de atuação do engenheiro químico, as indústrias petroquímicas de forma geral, dentro e não só, por exemplo, Petrobras. Todas as indústrias estão relacionadas à petroquímica, então elas estão envolvidas com engenheiros químicos atuando nessas áreas. Então, aqui tem a ExxonMobil, Shell, a BP, Total, Chevron, Repsol e a Petrobras. Então, percebam que tem a brasileira e aí a gente tem algumas outras aqui, americanas, francesas, alemãs, então, britânicas. Então, a gente tem um cenário bem... Então, aqui a gente tem mais umas logos aqui, então, que são importantes para vocês entenderem onde vocês podem estar daqui a 5 anos. Então, daqui a 5 anos, podemos ter algum de vocês trabalhando na Petrobras, por exemplo, ou em alguma outras dessas aqui multinacionais. Vou voltar aqui. Indústria alcoquímica, né? Então, aquelas relacionadas a álcool e química, que é a Solvay, Unipar, Carbocloro, Braskem. Então, a Braskem, apesar dela estar aqui dentro de uma indústria alcoquímica, a Braskem é uma indústria que atende a indústrias petroquímicas. Então, ela atende a indústria petroquímica, mas ela é uma indústria alcoquímica. Então, aqui, Solvay, Braskem, a Unipar Cloro. Mais algumas aqui, indústria de celulose e papel, Suzano, Klabin, Febria. Opa, deixa eu voltar aqui, que eu acabei me...
Ah, enfim. Aí, o que a gente tem aqui? A gente tem a Suzano, eu dei um logo aqui da International Paper, Klabin, West Rock, talvez para nós aqui, mais que a gente tem mais familiaridade, a Suzano e a Klabin. Klabin a gente tem duas indústrias aqui perto de Londrina, né? Então, uma fica aqui em Telêmaco Borba e a outra fica em Ortigueira. São unidades bem grandes e da Klabin aqui no estado do Paraná. Indústria de cerâmica e vidro, então nós temos aqui uma infinidade de indústrias, né, que a gente pode estar atuando. Indústria de cimento, mesma coisa, também, Lafarge, Votorantim, Nassau. Então, aqui já é uma gama, mas quem tem um pouco de familiaridade vai perceber que essas quatro elas são tem um poder no mercado, poder de atuação no mercado bem grande. Indústria de plásticos, então, Bemis, Dupont, Tigre, Incoplast, não é nem Bemis mais, né, é só Ancor, a Ancor adquiriu, né, a Bemis, Tigre, Dupont, Cobras, então são alguns exemplos de indústrias de plásticos e polímeros, né. Indústrias de adesivos, tintas, solventes, então aqui exemplo 3M, Farben, Hidronorte, Renner, Colabras. Então aqui coloquei Hidronorte. Hidronorte é uma indústria aqui de Londrina e já há alguns anos vem recrutando alunos da engenharia química, tá? Nós tivemos a primeira aluna lá em 2019, estagiando, e de lá para cá, eu já até perdi as contas de quantos engenheiros químicos aqui da UTF de Londrina passaram pela Hidronorte, e ainda temos alunos lá na Hidronorte. Na Colorbras também é uma indústria aqui de Londrina, então nós tivemos alguns alunos e ainda temos alunos trabalhando ali. Dando sequência aqui, então, indústria de detergente e produtos de limpeza, IP, Chemtrend, ADTEC, então, mais algumas empresas de atuação, indústria coureiro calçadista, então, aqui exemplo de Vibra, Copo, Fujiwara, Alpargatas, Fujiwara nem existe mais, ela acabou sendo adquirida pela Bracol, então, alguns exemplos que a gente pode estar atuando. Indústrias alimentícias, aí aqui a gente tem uma infinidade de indústrias alimentícias, né? A Bunge, Batavo, Ambev, Cacique, Nestlé, Danone, Iguaçu. Então, aqui de Londrina, nós temos a Cacique, e aqui perto de Londrina também, Café Iguaçu, que são as aqui da região, né? Mas essas outras aqui são indústrias bem fortes e com bastante atuação de engenheiros químicos ali dentro. Fertilizantes, também aqui, a Damar, a Heringer e a Nortox. Duas dessas de fertilizantes, a Damar e a Nortox, aqui da região também de Londrina, que é uma área, Londrina, por ser uma região do agronegócio bem desenvolvida, então acaba tendo essas indústrias relacionadas a eles bem atuante. Área de cosméticos, né? Então, Natura, Flora, Boticário, Flora Cosmética eu coloquei aqui porque é aqui de Londrina, então ela também tem tido alunos nossos atuando aqui dentro da indústria. Vou colocar aqui. Nós temos, dentro da química fina, né, é só uma definição aqui, um adendo da definição de química fina, que é aquela atividade de obtenção de compostos químicos que se caracteriza pela síntese e produção industrial de produtos químicos de altíssimo valor agregado em pequena quantidade. Então, isso é até uma redundância, né, porque se eles são de altíssimo valor agregado, isso
com certeza é porque ele tem uma pequena quantidade a escala é uma pequena, tem uma produção baixa, né? Então, e não é uma produção baixa porque não há possibilidade de aumentar. É que precisa ter um controle maior, precisa ter uma preocupação com a qualidade desse produto produzido, então por isso que ele acaba tendo uma pequena quantidade. E aí, dentro dessa química fina, a gente cita aqui como exemplo a área de fármacos. Sandoz, Medley, Abbott, Novartis, Bayer, aromas e fragrâncias, Duas Rodas, uma empresa lá de Santa Catarina, defensivos agrícolas, aditivos e catalisadores. Então, são segmentos que fazem parte da área de atuação do engenheiro químico e que se relaciona com a química fina, ou seja, tem uma pequena produção, tem uma baixa produção, mas tem um altíssimo valor agregado a eles. Tanto é que a gente vê por exemplo, fármacos, né? A produção ela acaba sendo baixa, mas ele tem um valor agregado com relação a esse produto gerado muito, muito grande. Aqui alguns exemplos, né? Duas Rodas, mais dando continuidade aqui de mais algumas áreas de atuação. Biotecnologia, então, essa é uma área bem em franca expansão dentro da engenharia química, tá? Tanto é que, por causa da biotecnologia, é que algumas disciplinas elas precisaram ser inseridas dentro da matriz do curso de engenharia química, porque quando a gente está estudando biotecnologia e nós estamos preocupados em produção, talvez, de alguns ácidos, através de bactérias ou através de leveduras, através de qualquer micro-organismo, né? Então, a gente precisa entender como é o processo, como é a característica desse micro-organismo. Então, a gente precisa entender como ele atua. Então, é por isso que, graças à biotecnologia, é que a gente tem algumas disciplinas inseridas na matriz que, há 20 anos atrás, elas nem estavam. Outra área de atuação é essa parte de energia, gás natural e biocombustíveis. Aí dei um exemplo aqui de Raízen, Algás, Petrobras. Tratamento de água, tanto nas indústrias quanto na área de saneamento. Tratamento de efluente doméstico ou industrial, mesma coisa. Meio ambiente, controle de poluição. Então, percebam que a nossa área de atuação, né, as empresas que a gente pode atuar, ela tem é bem amplo, né? Órgãos públicos, laboratório de pesquisa, laboratório de desenvolvimento de produto ou processo, empreendedorismo. Então, aqui eu dei alguns exemplos, né? Alguns logos aqui das nossas, todas essas empresas que a gente vai poder estar atuando. Então, percebam que é um curso em que tem uma diversidade de possibilidades muito grande de atuação nossa, tá? Então, a gente vai encontrar engenheiro químico trabalhando desde uma indústria de alimentos até uma indústria de fabricação de papel. Então, talvez a gente imagine, não tem uma relação, ou a polímero, ou até a indústria química. Então, percebam que tem uma amplitude muito, muito grande aí das áreas que a gente pode estar atuando. O pessoal costuma falar isso, né, Anne, que acabamos sendo os engenheiros universais, porque a gente acaba atuando em muitas áreas, a gente pode atuar em várias áreas, e a gente pode também, dentro dessas áreas, ter várias atividades ali, né? Então, a gente pode desempenhar atividades desde acompanhamento de operação até direção de indústrias, até coordenações. Então, percebam que é bem ampla, realmente é bem ampla essa nossa curso que a gente acabou escolhendo, né? Então, nós temos, no Brasil hoje, nós somos
controlados, fiscalizados pelo CFQ, né, que é o Conselho Federal de Química, e pelo CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, mas que mais regionalmente a gente conhece como o CRQ, né, que é o Conselho Regional de Química, que ele atua em regiões do Brasil, então, por isso que a gente chama de CRQ, mas o federal mesmo é o CFQ. E dentro do CRQ, nós temos algumas atribuições profissionais nos quais não só nós, como engenheiros químicos, mas todas as áreas relacionadas à química, elas precisam receber essas atribuições. Então, pela Resolução Normativa 36 do CFQ, né, ela dá atribuições aos profissionais da química e estabelece alguns critérios. Então, aqui são todos os... isso está lá nessa resolução, e aqui tem todas as atribuições que eles dão ao engenheiro químico. Então, na verdade, não, né? Eles dão essas atribuições a todos os profissionais da química. Então, aí eles falam 1, 2, 3, então vai até o 16. Isso, vai até o 16. Então, são 16 atribuições que eles elencam para os profissionais da área de química. E aí, eles, lá no final dessa resolução, eles fazem um resumo no qual eles dizem que até o artigo 5º, no artigo 5º, que o profissional químico, lhe é dada a atribuição do item 1 até o 7, ou seja, voltando aqui, é dado ao químico essas atividades aqui, essas atribuições, desculpa, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Essas outras atribuições não dizem respeito ao profissional da química. Então, é isso que ele fala aqui nesse artigo 5º. No artigo 6º, ele fala que o profissional da química tecnológica vai do 1 até o 13. Então, é a mesma coisa que o químico, só que, em vez de parar no 7º, eles dão atribuição para esse tecnólogo, né, de química até o 13. Então, até aqui o estudo de viabilidade técnica. E aí, o engenheiro químico, na verdade, ele dá a atribuição para a engenharia química do item 1 ao 16. Ou seja, todas as atribuições que ele elencou, ele dá ao engenheiro químico essas atribuições. Então, quem for filiado ao CRQ tem todas essas atribuições profissionais, inclusive a 14, a 15 e a 16. Então, todas. Então, vai do item 1 até o item 16. Então, a engenharia química é o único curso dentro do CRQ que recebe a atribuição de todos esses 16 itens que foram elencados pelo Conselho. Eu vou deixar um material, Lucas, para essas competências aqui, tá? Eu acho que não vale a pena eu ficar falando sobre essas competências, mas eu vou deixar para vocês. E a Luane, as disciplinas de física, elas são híbridas, né? Vamos dizer assim. O que significa esse híbrido? É teórica e prática. Então, toda a disciplina teórica, você tem uma prática. Então, a física 1, 2, 3 e 4, toda ela tem uma parte experimental e uma parte teórica. Tá? Então, não há a possibilidade, e aí eu estou falando aqui de Londrina, os cursos de engenharia. Todos eles têm uma física teórica, depois, ou não necessariamente nessa ordem, mas tem as duas disciplinas, teórica e prática. Tá? E aí, terminando aqui, o CONFEA, mais conhecido como, a gente acaba conhecendo mais como o CREA, né? Que é o Conselho Regional de Engenharia Química, também igual ao CRQ, dividido em regiões, então ele não consegue, devido às dimensões do Brasil, ter um controle único,
como todos os outros conselhos, vocês vão para o Conselho de Medicina, vocês vão para a OAB, todas essas instituições que representam esses cursos, eles também estão divididos em regiões, e aí o CREA, a gente tem a região aqui do Paraná, que é o CREA, né? E a mesma coisa, aqui ele também elenca 18 atividades, aqui ele chama de atividades, né? Lá no CRQ, ele chamava de atribuições profissionais, e aqui no CREA, ele chama de atividades, né? Atividades que o engenheiro químico vai poder, que o CREA dá, ele reconhece como atividades de forma geral, então ele elencou 18 atividades, e dentro dessas 18 atividades, lá no artigo 17, ele diz que compete ao engenheiro químico ou engenheiro industrial modalidade química, desempenho das atividades de 1 a 18. Então, percebam que aqui também, de todas as atividades que ele elencou, as 18, ele dá ao engenheiro químico todas essas atividades, a habilitação a todas essas atividades aqui, ou seja, todas essas atribuições são destinadas ao engenheiro químico também. Não que para o engenheiro civil, ou para o engenheiro eletricista, ele também, eu nem sei como é essa atribuição que ele dá com relação a essas 18 atividades. Eu não sei se são as 18, se são, não sei quais são, mas para o engenheiro químico, todas essas atividades que ele elenca aqui, ele diz que isso é uma atribuição para o engenheiro químico também, tá? Então, percebam que aquilo que foi falado lá, quem foi que falou aqui? A Anne, que somos universais, acaba se representando, se mostrando aqui, frente a esses dois conselhos, né? E de todas as atribuições, para o engenheiro químico ele dá atribuição para todas aquelas atividades que ele elencou. Então, a gente acaba, tanto o CRQ quanto o CREA, eles acabam nos dando essa demonstração de que somos uma engenharia universal. O Lucas pergunta se... não, desculpa. Não, Lucas, o Gustavo. Vantajoso CRQ e CREA. Então, na verdade, Gustavo, essa questão de ser vantajoso ou não, na verdade, vai depender muito da área que você vai estar atuando, tá? Então, e aí depende muito também da empresa que você está atuando. Então, normalmente, uma empresa de alimentos, no qual a gente pode estar atuando, ela é mais voltada para o CRQ. Então, às vezes a gente está trabalhando mais em termos de laboratório, assim, então ele exige um CRQ. Já o CREA, dependendo da área que a gente vai estar atuando dentro da indústria, é que ele vai dar ele vai solicitar, né? Então, na verdade, o conselho que eu dou é que esperem vocês definirem onde vocês vão estar trabalhando, porque aí depois vocês tiram o CREA, tiram o CRQ, porque daí a empresa, às vezes vocês tiram o CRQ, e chega uma hora que a atividade que vocês vão desempenhar dentro da indústria, ela fala, não, aqui precisa ter o CREA. E aí vocês vão ter que cancelar um e entrar no outro. O cancelamento é um pouco chato, tá? Tanto um quanto o outro, não é assim, eu quero sair, você sai fácil. Então, você tem que comprovar que você não está atuando, ou que você está desempregado. Então, não é assim, eu vou sair e vou entrar com outro. Porque, de uma forma ou de outra, eles vão acabar alegando. Vamos imaginar que você entrou afiliado ao CREA e entrou numa indústria de alimentos. Algum exemplo, assim. E aí, você vai falar, eu quero sair do CREA e quero entrar no CRQ. Então, o CREA vai dizer, não, mas a área que você está trabalhando aqui precisa ter o CREA, mesmo que a indústria está dizendo que não, mas você precisa. Então, é mais difícil. Então, é bem complicado você tentar justificar que a área que você está desempenhando ali não está relacionada com o CREA e sim com o CRQ.
Então, não tem uma questão assim de ser mais vantajoso ou não, tá? Na verdade, esses órgãos, tanto o CRQ quanto o CREA, eles seriam órgãos de fiscalização e dar o amparo ao engenheiro químico, ou a todos os profissionais dessas áreas. Ou seja, eles deveriam estar ali defendendo os direitos dos profissionais. Ou seja, se a gente tem hoje lá na normativa dizendo que o salário do engenheiro químico inicial é de 6 salários e meio, eu acho que é isso que está lá hoje. Não tenho muita certeza. Mas eles deveriam fiscalizar isso, né? Então, eles deveriam fiscalizar que onde tem o engenheiro químico atuando, se ele está adequadamente fazendo as funções do engenheiro químico, então ele deveria ganhar aquele piso salarial. Então, mas não tem isso, tá? Eu, por experiência própria, eu já digo que isso não existe, não tem esse controle, não tem essa fiscalização. Eu fui filiado ao CRQ, hoje eu sou filiado ao CREA, e nenhum dos dois nunca foram na empresa verificar se realmente eu estava atuando na área certa e se o salário que eu estava recebendo realmente era o piso salarial. Então, infelizmente, só tem uma cobrança. Então, só tem a mensalidade anual que precisa ser paga, né? Então, basicamente, seria isso que... Então, eu não vejo vantagem e nem desvantagem em ter um ou outro. Na verdade, eu só vejo desvantagem. A desvantagem é de que a gente precisa sempre pagar mensalidade e anual. Talvez não seja um valor muito alto, dependendo da atividade que você estiver trabalhando, desempenhando, mas eu considero que R$ 500 aí de cada um desses conselhos por ano, para quem não faz nada, não é muito bom, né? O Gustavo ali diz que atuo como autônomo na engenharia ambiental e vejo que o CREA é um órgão bem complicado, já obtive proposta. É isso mesmo. Então, não tem essa fiscalização, tá? O Gustavo comentou, não tem uma fiscalização. Nós temos alunos que receberam propostas até mais baixas que isso, Gustavo. Receberam propostas para ganhar aí R$ 1.000 depois de formado. E se a gente analisa, eu não sei se realmente são 6,5 salários, 6,5 salários, ou que seja 4,5, eu não lembro assim de cabeça. Mas hoje, com um salário mínimo de R$ 1.000, então um recém-formado deveria ganhar no mínimo aí R$ 4.500. E não é isso que acontece, tá? Então, isso não acaba não sendo verdade. Tá? Então, é importante que espere um pouco, vamos ver qual é a real necessidade, tá? Aqui em Londrina ainda não, a gente não tem um acompanhamento tanto do CREA quanto do CRQ tão grande. Eu lembro que quando eu me formei, no outro dia, o CRQ já queria fazer uma reunião com todos os formandos, que ele já queria fazer essa filiação a todos os recém-formados, né? Então, mas era mais por causa dessa parte financeira, desse recolhimento da mensalidade anual. Seria isso. Então, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Se tiverem alguma dúvida, a gente está aqui disponível. Deixa eu só interromper a gravação.